Saudações, gente bonita que me vê. Esses dados são interessantes porque mostram uma coisa que é algo terrível, mas que nós já comentamos. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam menos de 60 mil homens e o Vietnã teve perdas estimadas entre 2,5 e 4 milhões de pessoas. Então, o número de óbitos não indica o vencedor. Como nós já dissemos, Israel ainda tem uma meia dúzia de hospitais e acho que umas 20 igrejas, para bombardear e causar as vítimas. Mas não interessa quantas vítimas eles consigam, isso não vai fazer com que eles ganhem. Veja o caso dos Estados Unidos. A guerra contra o terror, supostamente, o terror, custou 8 trilhões de dólares e significou o deslocamento de 37 milhões de pessoas. Vocês têm noção do que é isso? Por conta de 21 terroristas, um egípcio e o restante saudita e árabe, 21 pessoas custaram aos Estados Unidos 8 trilhões de dólares. E, custou para o mundo a perda de 4,5 milhões de vidas humanas. O fato aqui é que a matemática da guerra é outra. Para os Estados Unidos da América, a guerra é só um negócio. Porque quando a gente fala que os Estados Unidos perderam 8 trilhões de dólares nessas guerras contra o terror, mais de 2 trilhões somente na guerra contra o povo do Afeganistão, a gente pode imaginar, meu Deus, os Estados Unidos gastaram não sei quantos trilhões. Gente, a questão não é essa. De verdade, a questão não é essa. A questão é que todo esse dinheiro foi embolsado por empresas, em sua maior parte. Certo, os Estados Unidos vivem de fazer a guerra. É uma nação que desde a Segunda Guerra Mundial não encontrou paz, porque não procurou exatamente o contrário, procurou guerra. Guerra. Trilhões em cima de trilhões gastos. Só que a guerra tem que ser paga, e aí que entra o problema. A economia dos Estados Unidos, fortemente desindustrializada, não está suportando mais a guerra. A economia travou, parou de crescer. Esses números que vocês estão vendo são os números artificiais, falsos, criados a partir da administração Obama, para dar a impressão que a inflação nos Estados Unidos era bem menor do que era na realidade e que os gastos governamentais também eram menores e, sobretudo, que o PIB crescia mais do que na realidade. São dados inventados e, mesmo assim, eles são horríveis. O resultado é a perda da coesão interna. Os parlamentares dos Estados Unidos não se entendem nem para eleger um simples líder da Câmara. Veja, os republicanos têm a maioria, mas eles não conseguem consenso nem para indicar um candidato. Pela primeira vez desde 1923, ou seja, 100 anos atrás, os Estados Unidos vão ter que ter uma quarta rodada e talvez uma quinta pela primeira vez na história, porque não consegue mais produzir consenso. Uma nação que não é capaz mais de produzir consenso, ela vai acabar, certo? Que nós estamos vendo esse mapa muito interessante, que mostra o posicionamento das forças da Federação Russa, tanto em termos de MiG-31, para uso do Kinjal, quanto em termos de presença da Marinha no litoral da Síria. Os Estados Unidos estão falando que vão fazer, que vão acontecer, que junto com Israel vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas eu me pergunto, com que dinheiro? Com qual produção industrial? Com quais armas? Com qual indústria? Com qual engenharia? Com qual infraestrutura? Com qual mão de obra? Perfeito? Os Estados Unidos simplesmente não têm mais dinheiro. As empresas americanas estão perdendo como nunca. O sistema econômico americano está desabando. Guerra, como a gente viu nos gastos de 8 trilhões, só na guerra contra o terror, guerra consome muito dinheiro. E os Estados Unidos não têm esse dinheiro. O dado que vai vir a seguinte, é muito interessante, vai vir a seguir, Ele mostra, não é esse, esqueci a ordem, mas ele mostra uma coisa interessante. Só o Banco of America perdeu 130 bilhões de dólares nesse trimestre. 130 bilhões de dólares. Qual o total que os bancos dos Estados Unidos perderam?
O resultado dessa perda catastrófica é esse dado que vocês estão vendo aqui. A queda no nível de emprego. No caso das pessoas que trabalham como caminhoneiros, né, no setor de transporte. Se não há emprego para eles, evidentemente isso significa que, bom, o transporte não está sendo utilizado, o que é um ótimo indicador de que a economia vai muito mal. Esse é outro dado interessantíssimo. Estima-se que entre 50 e 300 mil pessoas que voltaram da guerra do Vietnã perderam 60 mil lá e 300 mil depois. Sabe por quê? As pessoas voltavam e tiravam a própria vida. Agora eles continuam fazendo isso, só que com drogas. Olha a quantidade do número de óbitos só por overdose nos Estados Unidos. Um país que perde 100 mil vidas humanas só para overdose por ano, não tem como dar certo. Perfeito? Não tem como dar certo. O resultado é que ninguém mais confia no sistema. O presidente lá deles, coitado, aquele ser idoso, senil, fez um discurso que no seu máximo foi assistido por 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. Comparam isso com o público que assiste às transmissões do Cazé, de futebol, de Olimpíadas, do que seja. Compare essas 32 mil pessoas com a quantidade de pessoas, repito, que viram as narrações do Cazé PC no mesmo YouTube. Camaradas, ninguém está se interessando pelo que o presidente dos Estados Unidos fala. Esse é o valor que eu disse. 130 bilhões de perdas somente pelo Bank of America, um dos maiores dos Estados Unidos. E os bancos regionais, quantas centenas de bilhões de dólares não perderam? E os outros bancos, quantas centenas de bilhões de dólares não perderam? Quanto tempo uma economia consegue subsistir perdendo centenas de bilhões de dólares? Com que dinheiro eles vão fazer a guerra? Eles não têm como, vão perder.